Boa noite, Maurílio Santana aqui da Estratégias em Vendas. Bem-vindo você, gestor, líder comercial, líder de vendas. Hoje eu quero falar com você que está no processo aí de construção, de entrega, dedicação para o seu time de vendas, para a gestão do seu time de vendas e para melhorar as conversões, aumentar as conversões e dessas transformarem-se em clientes efetivos. Porque a gente sabe que muitos sabem até como que aumenta o número de interessados no seu produto, no seu serviço, na sua empresa, em você, se você for um produto do seu negócio, um expert, mas poucos conseguem converter porque ficam, na maioria das vezes, esperando o cliente comprar de você. Você é um desses que espera o cliente comprar de você ou ajuda o cliente a comprar de você? E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje sobre liderança e como que você, gestor comercial, gerente, diretor comercial e líder de venda, pode ajudar o seu time comercial aumentando a força de vendas, tanto na geração de demanda, tendo mais oportunidades no pipeline de vendas de cada um dos vendedores, dos representantes de vendas do seu time, e dessas oportunidades converter em clientes. Então é sobre isso que a gente vai falar. Fica ligado aqui que nos próximos 60 minutos vou te mostrar algumas estratégias avançadas para aumentar essa conversão e de leads efetivarem realmente em clientes. Beleza? Pode deixar aqui no chat do YouTube ou aqui se você estiver assistindo no blog da Estratégias em Vendas. Deixa aqui nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, os seus insights. Pode compartilhar comigo aqui também a sua opinião. Coloca de onde você é, que empresa que você trabalha, caso você queira, de que cidade que você está participando aqui com a gente, beleza? Para você que caso não assista inteiro esse webinar, ele vai ficar gravado lá no Saquino, se você estiver assistindo no blog, aqui no blog e também no canal do YouTube. Tudo bem? Bom, para quem não me conhece, eu sou Maurílio Santana, tenho 48 anos, mais conhecido aí na área comercial como Boi Preto. Já já vou falar para vocês o porquê do Boi Preto, tá? Eu sou treinador de vendas desde 2008, aliás, foi sem querer que eu comecei a treinar vendas porque eu me considerava péssimo em vendas. Mas eu sempre vendia. Só que eu aproveitava muito a onda do mercado e quando estava na entre safra, eu tirava um pouquinho o pé e não sabia, não entendia da onde ou principalmente como que eu conseguia vender, como que eu conseguia converter. Aí eu fui experimentando outras áreas e fui vendo que eu precisava melhorar, eu precisava treinar meu lado vendedor, incorporando isso, tá? E a gente sabe que existem muitas barreiras, muitas crenças, dificuldades quando você quer ou deveria querer assumir que você é um vendedor porque você vende um produto ou um serviço que ajuda as pessoas, que ajuda as empresas. E você tem que criar principalmente uma mentalidade, desenvolver uma mentalidade de vendas para você conseguir ganhar mercado, atingir os seus clientes e eles primeiro entender o que você faz, confiar em você e confiar na sua marca, no seu produto ou no seu serviço. Então, desde 2008, sem querer, eu comecei ali a trabalhar com vendas e principalmente treinar outras pessoas a vender. Eu empreendo desde 2001, acho que até antes, mas efetivamente ali desde 2001. Sou formado em educação física, aliás, que eu comecei ali empreendendo e comecei ali treinando outros pares, outros profissionais dessa área, donos de academias, estúdio de personal trainers a venderem mais. Eu só compartilhava aquilo que eu sabia e que dava certo para mim. De repente virou um produto isso.
Então, sou formado em Educação Física, com pós-graduação em Administração de Empresas e Marketing. Tenho uma formação em Master Coach, Coach Financeiro e Coach em Inteligência Positiva. Inteligência Positiva é, ao longo do dia, você mais dá ouvidos aos seus sabotadores, ao seu crítico interno, deixando de lado aí a sua inteligência positiva, ou dá mais atenção ao seu sábio interno, né? E um Black Ox Road Spirit, o que é isso? Na verdade é o Boi Preto, que é uma marca que eu desenvolvi, estou desenvolvendo, que eu sou um apaixonado por motociclismo desde os 14 anos. E há 2 anos eu descobri o verdadeiro significado de ser um motociclista, principalmente um estradeiro, tá? Então, hoje eu quero falar sobre crescimento das vendas, desde ali então da geração de demanda, de novas oportunidades. Então vou passar para vocês aqui algumas estratégias que principalmente nos meus treinamentos, nas minhas assessorias, eu costumo compartilhar e treinar os meus clientes, as empresas que eu ministro treinamento, e como converter essas oportunidades em clientes e desenvolvendo a mentalidade de liderança para que o seu time consiga performar em função dessas estratégias. Tá bom? Qual que então é a importância de converter leads e um ambiente cada vez mais competitivo, aí que a gente sabe que é essa área comercial, né, a área de vendas. Quando a gente pensa no cenário hoje, na qual inúmeras empresas prestam o mesmo tipo de serviço ou parecido com o seu, né, ou vendendo um produto similar ou uma solução similar à sua, como que a gente diferencia? Como que a gente diferencia na atração de novas oportunidades, pessoas mais interessadas, mais pessoas interessadas no que você faz, no que você vende, no seu negócio, no seu produto, serviço, na sua solução. E como que a gente converte essas pessoas que estão interessadas em clientes pagantes, na verdade. Porque senão no final do mês vai ter só aquele tapinha nas costas. Poxa, gostei de você, gostei do seu produto, gostei da sua solução, mas vai lá e compra de outro. Vai lá e procrastina, adia a compra. Tá? Então, como que a gente sai do status quo na qual, na cabeça do cliente, o nosso produto ou serviço é igual da maioria, para então começar a entender como que o cliente quer comprar de você, como que a gente ganha a atenção dele e como que a gente converte ele para dentro do seu funil de vendas. Beleza? Primeiro a gente precisa compreender. Eu coloquei o número 2 porque o primeiro é a apresentação aqui, né? Segundo, a gente precisa compreender quem são esses leads. Que oportunidades que são essas que todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todos os anos chegam na boca do nosso funil. Chegam interessados nos nossos produtos, nos nossos serviços, na nossa empresa, no nosso negócio. Quem são esses leads? Incrivelmente, mais de 80% dos meus clientes, quando a gente começa um programa ali de assessoria comercial, eles acham que sabe quem são os leads, quem são os clientes, mas na hora que a gente vai investigar, analisar, levantar ali através do histórico de clientes, que eles não sabem quem são. Eles sabem muito bem qual que é o produto, qual que é o serviço, e erroneamente ou egocentricamente eles acreditam que sabem quem são os leads, quem são as pessoas que eles gostariam de vender o seu produto ou o seu serviço. Tá? E incrivelmente, quando a gente avalia pela base de clientes quem são os clientes, ele começa a entender quem são os seus clientes. Aí ele fala, nossa, mas eu não queria um cliente com esse perfil. Eu não queria atuar nesse nicho de mercado. Aí ele começa a entender o porquê que o cliente reclama, o
Por que que o cliente não tem uma experiência boa? Por que que o cliente compra e devolve? Ou por que que o cliente compra, não reclama, mas não recomenda? Por que que o cliente só compra uma vez, não tem recompra, não tem recorrência? Por que que o cliente, por que que ele vai atuar com marketing, com uma propaganda, publicidade, nas fontes geradoras desses leads e dali não saem mais oportunidades? Porque ele não conhece com quem ele está falando, ele conhece do produto ou do serviço a fundo muitas vezes, mas ele não conhece quem é que está comprando, ele acha baseado em achismo, não tem números, não tem evidência, não tem um histórico, não tem uma jornada do cliente que comprove exatamente quem são essas pessoas. Tá? Então agora a gente vai compreender quem são. Lead qualificado versus um lead não qualificado. O que que é isso? Por que eu coloquei um boi preto aqui versus boi branco, paca, tatu, cutia também, vai tudo junto. Primeiro deixa eu explicar o porquê que é o boi preto, né? Boi preto, um amigo meu me falou uma vez, a gente estava tomando café, ele falou, Maurílio, quando a gente vende para uma pessoa, fica muito mais fácil a gente vender para um amigo dela, para um conhecido dela, para um parceiro dela. Porque boi preto anda com boi preto. E aquilo eu achei legal, essa frase, né? Eu já era conhecido essa frase, mas não na área comercial. Eu falei, poxa, legal, tem razão. Em vez de ficar dando tiro para lados diferentes, eu vou mirar só num lado e vou começar a penetrar naquele mercado, começando com as conexões das minhas conexões. E vou criar estratégias para que, fomentando esse mercado das conexões, das minhas conexões, esse próprio mercado ele começa a falar de mim, a me conhecer, a entender quem eu sou, o que, que eu faço, como eu faço e confiar em mim. De repente um começa a falar para o outro de mim, dos meus produtos, do meu serviço, ao invés de eu ficar dando tiro para tudo quanto é lado, buscando mercados, nichos diferentes, pessoas desconectadas a mim ou das minhas conexões, que vai demorar muito, sequer vai acontecer deles chegarem a me conhecer, confiar em mim e confiar no meu produto ou no meu serviço. Só que daí essa frase, boi preto foi se transformando numa filosofia. Tanto que eu tenho até tatuado no meu braço aqui do boi preto, na minha moto, na minha marca, Black Ox Road Spirit, tudo em função, outros negócios que eu tenho em relação a boi. Não é boi efetivamente, mas a filosofia, né, que virou uma filosofia, virou mais na mentalidade de boi preto. Poxa, espera aí, por que eu tenho que passar por isso se eu posso escolher o que eu posso passar? Por que eu tenho que andar com essas pessoas que elas pensam de maneira negativa, de maneira de baixo astral, ou com uma energia ruim, ou de forma escassa, se eu posso andar com pessoas que me inspiram, que me elevam, que me motivam, que têm aquilo que eu busco ter, que são aquilo que eu busco ser. Então, boi preto anda com boi preto. Com o que você está andando, aí são os resultados que você está tendo. Como que você está pensando são as fontes que você está se nutrindo todos os dias. Então, a filosofia boi preto, agora, como uma filosofia, vem daí. Tá? E no meu negócio, aqui na Estratégias em Vendas, não ficou de fora. Então, o boi preto que eu chamo nesse caso aqui, é o cliente boi preto. É o cliente que eu escolho, esse cliente desse perfil, é bom vender para ele. Por quê? Porque ele tem maturidade para comprar o meu produto, o meu serviço. Ele tem necessidade, eu não preciso convencer ninguém a comprar o meu produto, o meu serviço. Eu lembro há muitos anos atrás, uma cliente falou para mim, agora então eu quero ver você, se você é bom mesmo, eu quero ver você me convencer a comprar de você. Depois, até hoje eu penso nisso, nessa frase, eu pensei, poxa, mas eu preciso convencer, será? Aí eu descobri que não, a gente não precisa convencer as pessoas a comprarem da gente. A gente precisa só encontrar quem é que já quer comprar o que a gente faz, o que a gente vende. Então, venda não é convencimento, é você abrir, procurar caminhos onde pessoas já estão procurando soluções, produtos e serviços igual ou semelhante ao seu.
Fica muito mais fácil você encontrar um boi preto e vender para ele, porque ele tem a necessidade, ele tem o dinheiro, ele está no time, ele está na sazonalidade ao longo do ano mais relevante para comprar de você. Ele tem essa maturidade, ele confia em você e ele está precisando agora. Então a gente tem um lead aí muito mais qualificado do que a gente tentar dar tiro para tudo quanto é lado, tentar buscar pessoas em diversos mercados ou num nicho que não é tão específico, não é uma cauda longa, e tentar convencê-los a comprar de você só porque você acha, e até às vezes até pode ser, que o seu produto ou o seu serviço ou a sua empresa manda bem naquele produto, naquele serviço. Tá? Nem todo mundo vai comprar de você e nem todo mundo precisa comprar de você. E isso é bom porque a gente começa a atrair mais semelhantes para dentro do nosso negócio. Tá? Então, qual que é a diferença de um lead qualificado, de um boi preto, de um lead não qualificado? A diferença está não só no que eu já falei da maturidade, do compromisso, do comprometimento, do time, do budget, mas principalmente na maneira dele se comportar no mercado. Como que o seu cliente, aquele cliente ideal, que você vai puxar na memória aí quais são os melhores clientes que você tem, o qual é mais fácil você conversar com ele, porque você entende o comportamento dele no dia a dia, as atividades do dia a dia dele, as dores, as preocupações, porque você está pensando numa única pessoa, num único nicho, numa única persona. Você entende a fundo as necessidades, dores, desejos, angústias, anseios dele. Então, quando você encontra essa pessoa, ou você vai atrás dessa pessoa, ou atrai essa pessoa para dentro do seu fundo de vendas, ou essa empresa, porque a gente não faz negócio com empresas, a gente faz negócio com pessoas que estão dentro dessas empresas. Fica muito mais fácil você conectar com ela, porque você está falando a linguagem dela. Ela vai parar e analisar, poxa, vai parar e pensar, Maurílio fala tão bem das minhas dores, desejos e anseios, e meus sonhos, necessidades, que supostamente ele tem a solução para os meus problemas. Tá? Um lead qualificado, um lead com perfil, a gente precisa entender que é um estudo diário que você tem que fazer, ou o seu time de marketing, ou o seu time comercial, para entender cada vez mais para quem você gostaria de vender. Então você e o seu time comercial, ele precisa primeiro entender, antes de contratar ferramenta, antes de contratar mais vendedores, antes de criar novos processos, antes de automatizar algum processo. Ou seja, antes de tudo isso que funciona, mas funciona desde que você entenda e disso você eduque o seu time de vendas, para que ele saiba exatamente qual é o perfil de cliente ideal que vai merecer, presta atenção, qual é o perfil de cliente ideal que vai merecer entrar para dentro do seu funil de vendas e aí somente comprar de você. É merecimento. Só pode entrar no seu pipeline de venda, no pipeline de venda do seu time comercial, dos seus vendedores, clientes ou potencial clientes que merecem comprar de você. Quando você entender isso, virar essa chave, naturalmente a autoconfiança do seu time comercial aumenta significativamente. Tá? Então, para isso, para entender, descobrir qual que é o perfil do lead ideal, que é aquele potencial cliente, mas ainda não é o cliente, que nem nesse status de lead ele nem merece receber uma proposta ou enviar um orçamento, é entender a pessoa física ou jurídica que eu vendo. Se eu vendo para pessoa física, eu tenho a oportunidade de vender também para a pessoa jurídica, ou vice-versa. Se eu vendo para a pessoa jurídica, eu também posso vender para a pessoa física. No meu caso, eu vendo para a pessoa jurídica, mas lá dentro da empresa eu consigo vender produtos e serviços para a pessoa física. Por exemplo, eu vendo um treinamento, uma palestra para time de vendas,
para treinamento do time de vendas, para aumentar a força de vendas, mas também eu posso vender para o líder de vendas. Um processo de coach, um treinamento de liderança, ou até mesmo um coach pessoal. Tá? Qual é o tamanho da empresa? Qual o tamanho do negócio? Qual o território onde está localizado? Ou quais os territórios que estão localizados esse negócio? Tá? Alvo. Qual o faturamento anual? Porque aí você consegue pensar no ticket médio ou no negócio high ticket, né, para esse tipo de empresa. O número de funcionários, para quantos funcionários, isso pensando aqui no B2B, né? As dores desse cliente, não é, o seu cliente é aquele que compra, muitas vezes não é aquele que usa o seu produto ou o seu serviço. Você tem que entender isso. Aquele que compra, ele tem uma dor que é muito diferente, ou praticamente diferente, das dores e desejos, anseios, né? Daquele que vai usufruir do seu produto ou do seu serviço. Ambos têm dores, mas na maioria das vezes são dores diferentes. Então, são formas de vender para pessoas diferentes dentro de uma mesma empresa. E essas dores, elas são sazonais, ou seja, quando que aparecem essas dores? Ao longo do ano. Ou ela é constante, ou ela fica por um tempo constante. Porque se você não descobrir isso, que o seu produto ou o seu serviço, ele resolve uma dor, ele sana uma dor, mas essa dor aparece para o cliente ou para o time, para a empresa de maneira sazonal, quando você for fazer uma oferta para um cliente que até tem interesse, tem maturidade, tem dinheiro, mas não está doendo agora, ele não tem necessidade de comprar de você agora, porque você não pegou o time, não estudou o seu cliente e naquele momento que você está fazendo aquela oferta ou demonstrando o seu produto ou o seu serviço, o seu produto ou o seu serviço não serve para ele, porque não está doendo, aquela ferida dele está cicatrizada. Tá? Quais são as necessidades que ele tem, que o seu produto ou o seu serviço ajuda ele a resolver isso, e principalmente para quando é essa necessidade. Você precisa entender, porque senão você vai começar a culpar o cliente. Culpar o cliente é assim, você vai atrás do cliente ou cria oportunidades para ele chegar até você. Você avalia, qualifica, ele passa pela qualificação, ele tem maturidade, tem dinheiro, tem os problemas que você manda bem resolver, que o seu produto ou o seu serviço manda bem resolver, só que ele não tem a necessidade de comprar agora, porque ele tem outras urgências, outras necessidades maiores do que essa que ele falou para você, que o seu produto manda bem resolver. E quando você não entende isso e faz uma oferta, muito provavelmente ele vai falar não, ou sinônimos de não. Eu vou pensar, eu vou ver com o meu chefe, eu vou ver com o meu sócio, eu vou ver com o meu marido, com a minha esposa, eu vou viajar, depois eu volto e retorno, vou ter que resolver um problema aqui, depois eu retorno. Por quê? Porque você não investigou a necessidade dele comprar de você agora. Você não treinou o seu time, os seus vendedores, a entender, a investigar que os clientes eles têm um tempo para comprar, aonde está mais latente aquela dor. Ou pode ser uma dor que você ajuda o seu cliente a pensar no futuro de quando acontece aquela dor, aquele anseio, e ele no presente, ele entende que ele precisa se mover, se mexer agora, agir agora, para no futuro ele não sentir aquilo. Então isso é uma questão de maturidade para comprar de você. Então ele vai comprar agora para se prevenir, precaver dessa dor no futuro, porque lá ele vai estar munido do seu produto, ou do seu serviço, ou da sua expertise, da sua mentoria, ou do seu treinamento, enfim. Tá? Você precisa treinar o seu time, você precisa entender isso, e entendendo isso, você precisa treinar o seu time para que ele consiga investigar a necessidade do seu cliente comprar o seu produto ou o seu serviço para quando? É agora? Para daqui a um mês? Para a semana que vem? Para o próximo semestre? Para o ano que vem? E aí ele vai fazendo um follow-up.
entender qual que é a jornada de compra dos clientes que já compraram de você. É só investigar, é uma logística reversa. Logística reversa é você analisar qual foi o último passo que o cliente deu antes de fechar com você. Ele deu dinheiro para você, ele assinou o contrato, qual foi o passo anterior? Você fez um follow-up de acompanhamento para ele fechar, ele com os decisores dele, então ele dizia assim, qual foi o passo anterior? Foi uma demonstração do seu produto ou do seu serviço? E o passo anterior? Foi uma reunião de qualificação? Foi uma reunião com outros decisores? E o passo anterior? Foi você investigar quem são esses decisores, se conectar com ele em alguma rede social? Foi uma visita no local para entender o dia a dia dessas pessoas? E o passo anterior? Foi uma conexão? Foi um e-mail enviado? Foi um material gratuito que ele baixou, que você enviou? Então, se você pensar numa logística reversa, você vai entender a jornada de compra do seu cliente. E essa jornada de compra, se você mensurar ela, o quanto tempo demora cada uma dessas fases, dessas conversões, você tem um tempo de conversão desde a atração até o fechamento. Sei lá, 5 minutos, 5 dias, 5 semanas, 5 meses, 5 anos. Você precisa mensurar isso, treinar o seu time de vendas para eles mensurarem isso. Isso a gente faz através de um CRM, ou uma planilha, ou de um caderno que você escreve, ou na parede. Você precisa mensurar, para que você entenda quanto tempo, em média, você ou o seu time de vendas vende para um cliente desse perfil, desse tamanho, nesse território, com esse faturamento, com esse número de funcionários, com essas dores sazonais e constantes, com essas necessidades. Porque aí você adapta o seu processo de venda à jornada de compra do seu cliente. Fica muito mais fácil você conduzir o seu potencial cliente, o seu lead, na jornada de compra dele. Por quê? Porque o seu cliente ele está assim, ó, ele está aqui, aí ele vem. De repente ele volta para cá, de repente ele vai e some, de repente ele vai, ele volta, ele volta. Você acha que ele vai comprar, aí ele volta. Ele está perdido nesse fluxo. Quando você entende isso, essa jornada de compra, você monta o seu processo de venda para aprender e treinar os seus vendedores a conduzir esse cliente passo a passo nas etapas para dentro e cada vez mais fundo e mais baixo no seu funil de vendas. Você ajuda o seu cliente a comprar de você. E quando você entende quem é, para quem você vende, fica muito mais fácil essa condução. Em vez de você fechar com 10 clientes por mês, você vai começar a fechar com 20 clientes por mês. Tá? E entender se ele tem maturidade para comprar de você, se ele merece comprar de você agora. Ah, mas eu não tenho fluxo, eu não tenho, meu time comercial ele não gera demanda o suficiente para eu escolher quem vai comprar ou quem não vai comprar de mim. Você precisa escolher, porque se você não escolhe, você vai começar a achar que vende para todo mundo e às vezes clientes que não têm o perfil ideal vão comprar de você e aí ele vai falar mal de você, não vai entender o que você faz, não vai entender o seu produto, não vai saber usar, aí o resultado não vai acontecer. Aí quem que é o culpado é o cliente? Não, é você, é o seu time de vendas. Tem empresa que quando me contrata a gente avalia todo o processo dele, depois que implementou, melhorou, otimizou, quando um vendedor ou um CRM, um prospector, traz uma oportunidade, o vendedor não qualifica direito, ou o prospector não qualifica direito, e converte num cliente, entra no funil pós-venda, ou responsável por aquele cliente no pós-venda, ele chega para o cliente e fala assim, ó, você está demitido, demite o cliente, porque aquele cliente não tem maturidade para usar o produto ou o serviço. Aí ele volta numa logística reversa, volta lá para o vendedor e para o STR, para o prospector, e fala, ó, tá vendo aquele cliente lá? A gente teve que mandar embora, porque ele não sabe usar,
não tem maturidade, não tem comprometimento, ele quer milagre, ele não é um cliente para a gente. Então vocês estão sendo descontados e a gente precisa entrar aí com um novo treinamento ou melhorar o treinamento, principalmente do gestor, do líder ali, para ensinar e entender que não é para trazer qualquer um para dentro da empresa, tá? Olha só o nível de maturidade que tem que ter o cliente para comprar então de vocês. Para isso existe um framework que a gente trabalha nas empresas, que é descobrir quais as atividades desses leads, atividades do dia a dia, de que ele faz. Né? Se você vende para todo mundo, é muito difícil você investigar as atividades de muitas pessoas com perfis diferentes. Se você tem um perfil ideal, um perfil de cliente, você sabe quais são as atividades intelectuais, braçais, mecânicas, né? E dessas atividades, quando e que intensidade geram essas dores? E quais são os sonhos desse perfil de cliente, né? Do dia a dia dele. Tá vendo que do lado esquerdo aqui essas três coisas, atividades, dores e sonhos do cliente. Aí passa para a parte interna da empresa. Qual que é o produto e serviço, então, que eu tenho, que o meu time comercial tem, que vai ajudar esse cliente nas atividades que ele faz no dia a dia dele, minimizando ou anulando as dores e ele realizando os sonhos e desejos dele. Né? Ou que produtos que eu tenho ao longo do lifetime value que eu tenho com o meu cliente, do relacionamento que eu tenho com ele, que ele vai comprar meu produto número 1, meu produto de entrada, depois de um tempo o número 2, 3, e ao longo do relacionamento que eu tenho com esse cliente, ele vai aumentando o ticket médio dele para com a gente. E desses produtos você vai entender e mostrar para ele quais são os cases de resolução de dor, ou seja, quais são outras dores e essas dores que eles têm, que ele sente nas atividades dele do dia a dia, que o seu produto ou o seu serviço ajudou a solucionar, a melhorar, a amenizar. E o case de conquista de sonho. E quais são os clientes atuais ou antigos que já compraram seus produtos, já amenizaram as dores e agora as atividades do dia a dia deles não são mais como as atividades, ou são as mesmas, mas não tem mais as dores, as frustrações, os anseios, e sim conquistas de sonhos que esse lead, esse potencial cliente está buscando. Entende? Então qual que é a situação atual do cliente que tem as atividades que geram dores e ele tem sonhos, desejos que os seus produtos ou serviços ajudam a resolver a dor e mostrar quem é que você já ajudou a conquistar esses sonhos. Entende? Se você vai ficar até o final, eu falei no LinkedIn lá, quem ficar até o final aqui, aliás, saiu do forno ontem, vai ganhar um e-book, meu novo e-book, dominando a arte de captação de leads. São técnicas aí mais avançadas, que eu aprofundo mais dessas técnicas que eu vou passar para você aqui, porque em 60 minutos, em 2 horas, não dá para a gente falar tudo isso. Então é um e-book que eu criei, que você ficando até o final aqui, você vai saber como é que você vai baixar ele, receber ele gratuitamente aí, tá bom? E ferramentas e técnicas. Quais são essas ferramentas? As ferramentas e técnicas para segmentação efetiva para você conseguir analisar esses leads. Existem algumas, tá? Eu vou passar aqui para você algumas que no meu dia a dia, na minha assessoria, treinamento com os meus clientes, a gente costuma utilizar. Ferramentas de CRM, de gestão de clientes, para você entender quais são as oportunidades, quantas oportunidades tem, qual o valor de cada oportunidade que está ali em jogo. Ferramentas de automação de marketing, para você, primeiro você constrói esse fluxo de marketing de atração, depois você contrata ferramentas de automação, porque você já sabe para quem você vende, como que ele compra, como que ele está atuando ali, então você vai automatizar
ou semi-automatizar muitas dessas etapas de atração, tá? Vai analisar os dados, os dados na jornada de compra e também no pós-venda, tá? Com a sua base de clientes. Para quê? Para os seus processos de venda ficarem cada vez mais otimizados, desde o marketing de atração até a conversão. Tá? Então sempre tem que analisar os dados dos clientes. Quanto tempo ele entrou quando que ele entrou no funil, quando que ele saiu, quando que ele converteu de uma etapa para outra, quando ele baixou o material, quando que ele deu o e-mail, quando que ele deu o nome, quando ele falou do cargo, quando que ele conseguiu comparecer numa reunião, como que ele compareceu numa reunião, se foi presencial, se foi online, quanto tempo durou essa reunião, como que foi a apresentação, se você pode melhorar a apresentação do seu produto ou do seu serviço ou não, quanto tempo você demorou para descobrir outras pessoas que influenciam o processo de compra do cliente ou que atrapalham o processo de compra do cliente. Técnicas de segmentação, como que você melhora essas técnicas para você segmentar cada vez mais aquele lead em potencial que está maduro para comprar de você, está consciente, né, para comprar de você, daquele que está inconsciente, que está procrastinando, daquele que está sequer entende que ele tem ou sente que ele tem aquela dor ou naquela necessidade. Então, são técnicas de segmentação de um mesmo lead com níveis diferentes de maturidade, com níveis diferentes de necessidades, tá? Ferramentas e técnicas de comportamento, de entender o comportamento desse lead, tanto online quanto offline, presencial. Como que ele se comporta na etapa de atração desse cliente, como que ele se comporta na etapa de qualificação, como que ele se comporta na etapa de demonstração do seu produto ou do seu serviço, ou de investigação, como ele se comporta depois que você manda uma proposta, uma oferta, e principalmente, acabei de falar aqui anteriormente, como que ele se comporta quando ele vira cliente, quando ele assina o contrato, quando ele dá o dinheiro, tá? Tudo isso é importante você entender e analisar para cada vez mais o seu processo de venda melhorar. Cada vez mais você mostrar para o seu time de vendas como e o que ele tem que fazer para ele conseguir trazer um cliente mais rápido e saber de onde vai buscar esse cliente e converter, o lead na verdade, trazer um lead cada vez mais rápido e saber converter também rápido esse cliente, esse lead em cliente. Quando eu digo rápido, não é atropelar a maturação do lead, tá? Não é atropelar, porque se você pula etapas, você não constrói na cabeça do cliente o desejo, a maturidade, não cria valor na cabeça dele. Não é isso que eu estou falando de acelerar. É acelerar o que depende de você, do seu time de vendas. Por exemplo, se você faz uma apresentação do seu produto, do seu serviço, você tem um tempo para, depois disso, mandar uma oferta, fazer uma oferta. Porque se você não faz essa oferta, você perde o time e muitas vezes o seu cliente ele vai comprar outra coisa ou ele acha uma pseudo-solução para o problema dele ou estourou uma bomba, tem outra prioridade e você falou que ia mandar a proposta no outro dia e não mandou. Tá? Você perdeu o time que às vezes ele estava ali pronto emocionalmente preparado para comprar de você, já passou pela razão, pela lógica, pela parte matemática, lógica da cabeça dele, né? E ele estava preparado para comprar de você e você demorou muito para enviar uma oferta ou a forma de pagamento e ele voltou a racionalizar na sua oferta, no seu produto ou no seu serviço. Aí ele vai procrastinando. É essa velocidade que eu estou falando para você. Tá? É um fluxo que gera demanda e fechamento todos os meses. Tá? Se você não tiver isso, em vez de você fechar 20 clientes por mês, você vai fechar com 10 clientes por mês. E os seus custos
de manutenção do seu negócio continuam sendo os mesmos ou vai aumentando, tá? Vamos para o próximo, que é estratégias de comunicação personalizada. Então você entendeu quem é, né, o seu cliente, tá? Como que você conduz ele para dentro do seu negócio, e agora você precisa criar estratégia de comunicação, e tem que ser personalizada, porque você entendeu que tem maturidades diferentes, níveis de maturidades diferentes, tá? Para isso existem dois caminhos, uma comunicação transacional e uma comunicação relacional. Uma comunicação transacional, quando o seu vendedor comunica o produto ou o serviço, ou se comunica com um potencial cliente, fica muito claro que essa comunicação ela está voltada, o seu vendedor está com foco na transação do negócio, não está com foco no relacionamento com o cliente. E o cliente, na maioria das vezes, inconscientemente, ele percebe isso, que o seu vendedor, o seu time de vendas, ele está querendo fechar uma venda. Não está querendo ajudar o seu cliente a comprar. Aliás, não está querendo ajudar ele a comprar. O foco não está no cliente. O foco está no produto ou no serviço. E isso é muito ruim. O cliente ele saca isso, ele percebe isso de maneira inconsciente, tá? E cada vez mais consciente hoje, né? O cliente hoje ele tá se educando a comprar, ele faz curso de compra. E você não treina o seu time de venda. O seu time de venda não aprende a vender, mas o seu cliente aprende a comprar. Olha que louco isso, tá? Então a comunicação ela tem que deixar de ser mais transacional e começar a ser relacional. Tem que deixar de lado o produto e o serviço e começar a colocar na frente o cliente. E não é uma visão no cliente, é uma visão do cliente. Porque só aí que você vai entender as atividades do dia a dia dele, entender as dores, desejos, anseios, os sonhos. Só aí, com uma visão mais empática, através dessa comunicação relacional, que você vai conseguir encaixar o seu processo de venda. E o seu cliente potencial que ele lide, ele vai inconsciente mesmo, ou às vezes até consciente, pensar assim, poxa, o Maurílio sabe o que ele está falando, ele me entende, ele não está querendo vender por vender. E às vezes ele pensa assim, eu sei que ele está querendo me vender, mas do jeito que ele está me atendendo, ele está relacionando e comunicando comigo, se eu não comprar dele, eu sou louco, eu sou doido, eu tenho que comprar. Por quê? Ele está preocupado comigo, tá? Ele está preocupado não só com o produto ou serviço dele, mas ele está preocupado em me ajudar a resolver o problema que eu tenho aqui no meu dia a dia. Então, uma comunicação cada vez menos transacional e cada vez mais relacional. Tá? Isso acontece no Outbound 1.0 até hoje. Nos primeiros 5 segundos de uma ligação aí de um telemarketing, você já sabe que é uma comunicação transacional. Não é nada relacional. Tá? Você vai numa loja de shopping, quando você entra numa loja, o vendedor já começa a falar, esses dias eu fui comprar uma bota, eu odeio shopping. Eu fui em várias lojas, eu falei assim, eu quero uma bota desse jeito, dessa cor e desse número. Isso eu não tenho, mas tenho essa que é legal, tenho essa. Eu falei, você não está me ouvindo. Eu não quero essa bota que você está me mostrando. Eu quero aquela, porque aquela eu já pesquisei, eu já vi, tem o preço, eu já me vi calçando aquela bota. Se você não tem, você sabe quem tem? Ou seja, só um conseguiu, eu fui em vários, só um vendedor conseguiu me atender, mas não tinha meu número lá. Ele pegou meu contato, ele me mandou depois, mas eu já tinha comprado pela internet. Aliás, eu só compro pela internet, quando eu fui comprar pessoalmente não rolou. Então, assim, eu estou dizendo num âmbito de venda um pouquinho menor, mas isso pode ser de vender uma turbina de avião também. Tá? Se você não treinar o seu time de vendas para uma comunicação relacional,
você vai despertar neurotransmissores na cabeça do seu potencial cliente de fuga, de luta. E você não vai ver os clientes lutando com os seus vendedores, você vai ver ele fugindo. O que é fugindo? De uma maneira com garbo e elegância. Ah, vou ver depois, passa depois, me manda por e-mail, eu vou ver, vou analisar e te retorno. São pseudos objeções, entendeu? Objeções não existem. Né? Objeção são coisas que ele vai falar para você porque ele não confia em você o suficiente, ou não entendeu o que o seu produto faz, ou o seu serviço faz, ou ele não confia na sua empresa, na sua marca. Será que tem mais gente nesse mesmo barco? Tá? Se a régua não subiu para ele confiar, para ele entender em você, no seu produto, na sua marca, ele vai criar pseudos objeções. E você vai acreditar nisso aí, entendeu? Você vai querer tentar reverter. Tá? Então, seguindo aqui. Então, você precisa entender que existem vários níveis de conscientização de um cliente na boca do funil, onde tem estratégias de atração de novas oportunidades, né, desde o marketing. A gente chama de fase de conscientização, que é o topo do funil, você já conhece, muito provavelmente. Que ali você tem que personalizar os seus anúncios digitais, você tem que personalizar a sua comunicação, você tem que desenvolver uma comunicação mais relacional, tá? Desde de conteúdo, é o que sai da sua boca, ou o que está escrito no seu blog, ou nos seus e-mails, ou nos seus conteúdos, ou nas suas lives, ou nos seus webinars, tem que ser personalizado, tá? E-mails de boas-vindas personalizados, não são genéricos, tá? Não estou dizendo assim para você personalizar, claro que é praticamente inviável você mandar um e-mail diferente para cada um. Num e-mail customizado, você vai personalizar a comunicação baseado nas dores e desejos daquele público nessa fase de conscientização. É isso que eu falo de personalização. Tá? A não ser que você venda um produto high ticket, por exemplo, a hora que eu vou vender uma mentoria de 15, 20 mil reais, eu não preciso de 100 pessoas, disparar um e-mail de 100 mil pessoas, 100 pessoas. Eu preciso conversar com 5 pessoas com o perfil ideal para que dessas 5 eu feche com uma ou duas. É esse fluxo. Então, com 5 pessoas eu consigo desenvolver uma comunicação mais personalizada, tá? E conteúdo segmentado no seu blog. A próxima fase do funil, ao meio do funil ali, é a fase de consideração. Ele está considerando comprar de você ou algo semelhante ao que você vende, tá? Então os e-mails são mais educacionais e também segmentados. Vai educar o seu lead a entender que a dor dele não pode se continuar, ou o problema dele continuar pode piorar a situação, tá? Ele aprender mais sobre você, sobre o seu produto ou seu serviço. Webinars personalizados, tá? Como esse aqui, por exemplo. Demonstração de produtos personalizados. A próxima fase é a fase de decisão, fundo do funil. São pessoas, leads, que estão mais preparados para comprar de você. A gente chama de smart leads, né? Ou um lead mais qualificado para venda. Ele está decidindo comprar e não necessariamente comprar de você, pode comprar do seu concorrente. Você tem que continuar com o seu processo de venda até ele falar sim ou não e por que do não. Então é fundo de funil. Tem gente que só quer vender para esse fundo de funil, aqui é muito escasso, tem muito dinheiro, muita oportunidade lá para cima. Então são propostas personalizadas, e-mails de acompanhamento, de follow-up personalizados, chamadas de vendas personalizadas, desde uma mensagem do WhatsApp, de um vídeo, de uma visita onde você vai ter um discurso, uma comunicação mais personalizada. E o pós-venda, depois que ele te deu o dinheiro, que ele virou cliente, não é hora de descansar. Aí é que começa mais trabalho, que é e-mails de agradecimento ou comunicação de agradecimento para ele ter fechado com você. Sugestões de produtos e serviços baseados em compras anteriores, aí que eu falo do lifetime value, ao longo do tempo de um ano, por exemplo. Se você vendeu um produto X
ou um serviço Y, o que mais ao longo do relacionamento com o cliente você vai oferecer para ele baseado em compras anteriores, na jornada de compra dele antes de se tornar o seu cliente, tá? Pesquisas de satisfação personalizada. Existem muitas empresas que fazem esse tipo de pesquisa, mas você pode dar cara a tapa, ou o seu time comercial, o seu vendedor pode dar cara a tapa. Vem aqui, senta aqui comigo. Deixa eu entender, você está satisfeito com o meu produto, com o meu serviço, meu atendimento? O que você acha dessa e dessa outra coisa que poderia melhorar? Aqui tem um detalhe muito importante, você tem que direcionar as perguntas, porque senão você não pode abrir o leque. O que você acha que a gente poderia melhorar? Eu ia falar um monte de coisa. Às vezes tem coisas ali que você não está no escopo, não está nem no projeto, nem na visão de longo prazo da empresa melhorar. Então, se você já sabe que X, Y coisas vocês vão mudar e precisam mudar, direciona a pergunta para o cliente. Fala, entre essa e aquela coisa, qual delas você acha mais importante em mudar no nosso atendimento, no nosso produto, no nosso serviço? Eu acho que essa coisa, segunda coisa aqui. Poxa, legal, vou levar isso para o meu gerente, para o meu diretor, e dali você sabe que daqui a um tempo, ou na data tal, isso vai ser entregue, isso vai ser implementado, isso vai ser melhorado, e vai comunicar ao cliente, olha, lembra aquele dia que você me sugeriu isso? Então, a partir de hoje está valendo. E ele vai achar que, pô, que legal, ele tá nos ouvindo, ele está prestando atenção em mim. Tá? Então, tem que ser perguntas direcionadas, pesquisas direcionadas, tá? Senão você vai ficar louco. E o quarto, táticas de engajamento e nutrição desses leads, que ali é pega para capar, né? É para fechar. Eu gosto muito disso aqui. Eu não lembro onde eu vi, mas eu sei que eu melhorei isso aqui, tá? O cliente, ele compra de quem ele confia. Ele confia de quem ele se relaciona. Ele se relaciona com quem ele gosta. Ele gosta quem chama a atenção dele. E só chama a atenção dele quando fala dele mesmo. Então eu compro de quem confio com quem me relaciono com quem gosto de quem chama a minha atenção e chama a minha atenção quem fala de mim. Tá? Desenvolver conteúdos que fale diretamente aos interesses desse lead, dessa oportunidade. Essa comunicação, de novo, vai ser no seu blog, em e-books, em webinars. Tá? Lembrando, que você ficar até o final, você vai receber ali, você vai entender como que você vai receber esse e-book dominando a arte da captação de leads. Tá? Então, desenvolver conteúdos que falem diretamente dos interesses, dos níveis de maturidade daquele cliente. Se ele está no topo do funil, se ele está no meio do funil, ou se ele está no fundo de funil, ou no pós-venda. Tá? Então, desenvolver e alinhar essa comunicação com o marketing e com o seu time de vendas, com desenvolver conteúdos no blog, e-books, webinars, para você ir nutrindo e ajudando aquele lead a cada vez entrar mais em fases do seu funil de vendas, tá? Até chegar mais perto do sim. Estratégias de follow-up que movem o lead para dentro do seu funil de vendas, que eu acabei de falar. Primeiro, follow-up imediato. O que é isso? Você fazer o acompanhamento com ele, responder ele o mais rápido possível. Porque senão, hoje, na internet principalmente, a gente sabe que basta 3 minutos sem resposta no WhatsApp, por exemplo, ou 2 dias num e-mail que não foi respondido, que aquele cliente vai procurar outro. Ele vai procurar outro, tá? Sequência eu lembro que esses dias eu fechei, o que foi que eu fechei para a minha escola, para a escola da minha esposa? A gente passou por uma reforma lá no começo do ano, a gente tinha um monte de fornecedores, eu tentando fechar um pintor, acho que foi isso, um pintor. Eu entrei em contato com vários, assim, e eu demorei, o que eu fechei, demorei assim, foi de manhã, eu demorei até a noite para fechar com ele. Você imagina o resto, demorei, eles foram responder dias ou semanas depois, entendeu? Então, follow-up imediato.
Sequência de e-mails automatizados ou semi-automáticos, né? De novo, você vai só contratar a ferramenta de automação quando você entender quem é o seu cliente, como que ele compra e como que você melhora ou desenvolve o processo de venda de acordo com a jornada de compra dele. Aí você começa a automatizar aquilo que já funciona. Não adianta automatizar aquilo que você nem sabe como que é para vender ou como que o cliente compra. Tá? O uso de CRM para personalização, meu, aqui não adianta. Né? Você e o seu time tem que ter CRM. Se você chegar amanhã lá e querer implementar alguma dessas coisas aqui e seus vendedores não têm CRM, esquece, meu. Ou se tem e não usa, tem vendedor que acha que CRM é dedo duro, né? E você tem que desenvolver essa política de uso de abastecimento do CRM. O CRM tem que estar ligado 24 horas, tá? E personalização. Que campos que são mais importantes a gente personalizar de acordo com o perfil do nosso cliente? Que informações que a gente tem que ter aqui? E follow-up de multicanal. O que é isso? É você desenvolver uma comunicação relacional em vários canais diferentes, em pontos de contato diferentes, por e-mail, pessoalmente, por pombo correio, por espiritualidade, pelo LinkedIn, por outras redes sociais, por telefonemas, tá? Desenvolver um fluxo de cadência na qual você vai fazendo um follow-up em multicanais diferentes, tá? Não estou falando para você fazer em todos os canais. Você vai escolher aquele que mais... Ó, presta atenção no que eu vou falar. Você como é que você escolhe os canais? Não é aquele que está na sua cabeça. Você vai escolher os canais que o seu cliente está atuando. Ah, mas meu cliente está em todos os canais de venda. Não, ele pode estar lá, mas ele está atuando em quais canais? Quais canais ele tem mais presença? Por exemplo, o meu cliente ideal ele tá em todos: Instagram, Facebook, no telefonema, no e-mail, no LinkedIn, no TikTok. Mas onde que eu consigo mais a atenção dele, mais me relacionar com ele? No LinkedIn. Dificilmente eu vou com estratégia de outbound prospectar cliente no Instagram. Consigo, tá? Mas meu foco não é isso. Meu foco 12 horas por dia é no LinkedIn. Tanto que você está aqui assistindo, você veio do LinkedIn, na maioria de vocês aqui, tá? Então não é escolher os canais de comunicação e de vendas das quais o seu cliente está ativo. Não é aquele que você, eu quero isso, porque isso está na moda, isso está viralizando, está bombando, tá? Onde eu parei aqui? Conteúdos rico em follow-up. Ou seja, como que você, de maneira rápida, otimizada, você consegue criar conteúdos ricos em follow-up. Por exemplo, lives, webinars, reuniões, meetings, né? Você está ali ao vivo, né? Ou as pessoas estão interagindo no chat, ou estão ativamente participando ali com você na mesma janela, ou numa reunião presencial, ou numa palestra gratuita, na qual você tem um feedback rico, rápido, através de um conteúdo muito rico, tá? Existem até técnicas para isso, de você usar conteúdo, pesquisar através de conteúdos dos seus concorrentes, que tem às vezes uma relevância maior que você, ou até um posicionamento, ou uma audiência maior que a sua, que tem ali, principalmente em conteúdos digitais, que tem comentários que você pode usar esses comentários, que são muito ricos, para criar novos conteúdos e fazer follow-up direto com eles. Tá? Chamadas de feedback. Faltou um aqui. Chamadas de feedback, que são, através desses canais, online ou presencial, você pode ter feedbacks muito mais valiosos, muito mais ricos, muito mais direcionados para você criar conteúdo, para você saber como lidar, para você melhorar a sua comunicação e ela ser cada vez mais relacional. Ofertas e incentivos, tá? Ofertas e incentivos ao longo da jornada de compra do seu cliente. Você pode, sei lá, uma promoção pontual,
ou um bônus mais significativo, ou uma oferta mais especial. Eu sempre gosto de incentivo, não gosto de desconto, tá? Oferta, assim. Porque baixar o preço qualquer um pode baixar, tá? Mas incentivos. E a gente sabe que o cliente ele não compra, na maioria das vezes, por causa de preço, né? Se você atrai clientes que é por causa de preço, meu cliente só vem por causa de preço. Você está atraindo o cliente errado. Você está atraindo boi branco, boi marrom, paca, tatu, cutia, boi preto, não é, tá? É porque você está se posicionando por preço, então está atraindo clientes por preço. E follow-up de pós-venda. Isso aqui é super importante para você criar cada vez mais conteúdos, para a sua comunicação ficar cada vez mais assertiva. Criar esse follow-up, sentar com o seu cliente, telefonar para o seu cliente, mandar e-mail, fazer pesquisas, levar ele para almoçar, levar ele para jantar, fazer visitas, para você entender através desse follow-up do pós-venda quem realmente está comprando de você ou por que está continuando comprando. Tá? E material de marketing, marketing, aliás, de automação na nutrição de leads. Né? Ou seja, desde que ele está frio ainda para comprar de você ou ele como ele está sendo aquecido. Isso é uma construção de um fluxo de cadência. Você tem que construir um fluxo de cadência de nutrição desse lead. O que é o fluxo de cadência? São processos com pontos de contato diferentes, que a gente viu aqui, com canais diferentes, multicanais, até que não é ad eterno, né? Você tem que ter o seu fluxo de cadência, ele tem que ter um começo, meio e fim. Quanto tempo eu vou namorar esse cliente, eu vou dar em cima desse cliente, até ele levantar a mão, opa, eu quero comprar, ou ele descobrir, ou você descobrir se há necessidade dele comprar agora ou não. Não, eu descobri que não tem necessidade dele comprar agora, então não vou. Eu vou interromper meu fluxo de cadência e vou colocar ele no fluxo de cadência de marketing. Mais espaçado, mês a mês, trimestre a trimestre, semana a semana, depende do seu produto ou serviço. Então ou ele levanta a mão e quer comprar. Beleza, Marília, vamos lá, quero comprar, estou interessado, vamos para cima. Ou já é fundo de funil, ele está quente, está aquecido. Ou você descobrir se há necessidade dele comprar agora, tá? Se não há, você tira ele do fluxo. Ou é um lead que não tem fit, que a gente fala, né? Não ter fit, ele não tem maturidade, ele não tem orçamento, ele não entendeu, ou ele não confiou em você, ele não confia em você o suficiente. Então, não faça a oferta para o lead que você sabe que não tem fit com você, que não tem maturidade, que não tem dinheiro, ou que não entende, ou que não confia. Porque se você fizer uma oferta, a grande chance dele falar não. A maioria são nãos, então você tem que minimizar esses nãos, porque quem que aguenta, né? Ouvir não toda hora. Então você tem que treinar o seu time para primeiro assimilar os nãos, né? E isso ficar magoadinho poucos segundos ou minutos, e treinar para eles saberem para quem que eles vão fazer oferta, tá? Então, o marketing de automação na nutrição de leads é super importante para você descobrir uma dessas três coisas aqui, tá? E o 5 é o fechamento de vendas, que, para não se estender, que eu prometi que ia ser 1 hora, já passou, e quem me conhece sabe que, né, se deixar eu fico um tempão aqui. A gente vai fazer um próximo webinar que vai ser exclusivamente sobre fechamento de vendas, ainda com técnicas avançadas nessa fase do funil de vendas, do processo de venda, desculpa, que vai ser na próxima quinta-feira, no dia 25/4, tá? No mesmo horário, às 20 horas, online. Então, se você quer participar, se inscrever, vai ser gratuito também. Você vai receber aí um e-mail, ou uma notificação, ou uma mensagem para você se cadastrar, para você participar aqui também, tá? E vai ter outros bônus, outros prêmios, que hoje vai ser aqui, que se você chegou até aqui, vai receber gratuitamente o meu mais novo e-book que eu terminei ontem, dominando a arte da captação de leads, que para você, gestor, líder de venda, treinar ainda mais. Treinamento para o time comercial é todos os dias, né? Não para nunca, com técnicas avançadas para líderes de vendas. Então aqui eu peguei o prefácio, só para vocês, o prefácio não, o índice, né? Só para vocês entenderem o que vocês vão encontrar ali dentro, tá? A importância de captação de
de leads, compreendendo o seu público-alvo, identificando o público-alvo, analisando as necessidades e dores dele, a utilização de dados para segmentação, a empatia e engajamento, estratégia de geração de leads, inbound marketing, atraindo os leads com valor, outbound marketing, prospecção fria desses leads, tecnologia de vendas, ferramentas para eficácia, personalização da comunicação, que a gente falou um pouquinho aqui, importância da personalização, exemplos práticos em diferentes estágios do funil de vendas, a gente vai aprofundar mais nisso. Implementação da personalização, como é que a gente implementa isso? Conversão dos leads em clientes, táticas para melhorar a conversão em cada etapa do funil, a arte de negociar e técnicas de fechamento eficazes, treinamento e liderança de equipe de venda, a importância de treinar e desenvolver continuamente a equipe, liderança eficaz, como motivar e liderar equipes para alcançar alta performance nas vendas, estudo de casos e histórias de sucesso, exemplos de empresas que implementaram com sucesso as técnicas discutidas, lições aprendidas e insights valiosos, tá? Tudo isso você vai encontrar nesse e-book que acabou de sair do forno. E como é que você faz para adquirir, baixar o seu e-book, o seu exemplar? Me chama lá no meu WhatsApp, é 19 997776013, ou me manda um e-mail para o contato @estrategiasemvendas.com.br, ou pode me acompanhar e me chamar no direct também no Instagram, que meu Instagram é Maurílio_SC de Santana Cordeiro. Tá bom? Obrigado pela sua participação até aqui, valeu pela sua companhia, espero que tenha pelo menos cutucado a sua ferida um pouquinho aí, para amanhã, sexta-feira, você chegar lá para o seu time, para os seus vendedores e começar a implementar um pouquinho do que você aprendeu aqui, pelo menos para mexer com você, para você começar a pensar o que todo dia eu posso fazer, treinar e orientar, nutrir, educar o meu time comercial para que eles gerem melhores demandas, atraindo melhores oportunidades para dentro do nosso funil de vendas aqui. Beleza? Eu sou Maurílio Santana da Estratégias em Vendas. A gente se vê e até a próxima. Vai para cima.